Nesse vídeo eu vou falar da interface entre os setores de manutenção e o setor de projeto. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção e eu estou aqui para quebrar o código das ferramentas de gestão existentes para que você possa utilizar cada uma delas para o seu crescimento profissional. Então é muito comum a gente ver atritos, principalmente entre setores de manutenção e projeto, ou às vezes não tem nem muito atrito, mas uma interface um pouco conturbada no sentido de, às vezes, o projeto, fazer todo um projeto de, por exemplo, expansão de uma empresa, de um processo produtivo, e depois a manutenção, quando vai assumir isso para rodar esse processo produtivo e ficar como os donos do equipamento ali, acabam tendo várias surpresas negativas pela falta de uma interface saudável ali na etapa de projeto entre os setores de manutenção e projeto. Tá bom, então minha vida inteira eu trabalhei aqui, em manutenção. Então vou falar a visão da manutenção em relação ao projeto. E eu vejo muito o colocar a culpa e pouco a proatividade de falar o que fazer e ter essa interface saudável com o projeto. Então assim, o que acontece muito é, como eu falei, às vezes o setor de projeto faz um projeto sem consultar em nada a manutenção e depois entrega o projeto lá, fala, o filho é seu agora, cuida dele. E a gente tem várias surpresas, às vezes negativas. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, quando a gente fala de empresas maiores, geralmente a gente tem sobre a nossa gestão aqui, tanto o custo de operação, o OPEX, mas também a gente tem o CAPEX, que são investimentos feitos na empresa ali, que a gente prevê um retorno sobre esse investimento. Como que é a gestão de CAPEX, quando a gente está falando da manutenção? É a mesma gestão de projetos. Então a gente já tem, de uma forma ou de outra, a gente já pratica esse gerenciamento de projeto nos nossos CAPEX, mesmo atuando na manutenção. Então o que a gente tem que fazer? A mesma coisa que a gente sente aqui no CAPEX, tudo que a gente avalia, a gente tem que botar para o projeto quando o projeto está com um projeto novo que vai nos afetar lá na frente, que vai chegar o momento da gente assumir esse projeto quando ele estiver pronto. Então, de que forma que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, existe um projeto? Vai no setor de projetos e conheça esse projeto. Tá bom, o que é? Não, a expansão de uma parte da fábrica que a gente vai usar um novo tipo de combustível, por exemplo. Tá bom, e esse projeto está em que etapa do projeto, enfim. De preferência, se a manutenção puder participar desde lá do início da ideia do projeto, é melhor. Por quê? Se está com isso, se está com essa expansão, a gente pode dividir as experiências que a gente tem passadas para que a gente possa, desde lá do início, construir algo que não vão dar os problemas que dão nas experiências que a gente tem na operação. E mais do que isso, a gente pode contribuir com várias etapas técnicas, por exemplo, de definição de qual equipamento que eu compro, de qual fabricante. Às vezes, você está comprando um equipamento ali que vai ter um motor, um redutor, etc., um acionamento. Tá bom, de acordo com esse acionamento, qual motor e redutor que você está comprando? Porque às vezes não vai interferir em nada e você pode substituir esse motor, esse redutor, por algum que você tenha na fábrica várias unidades. Então você promove a intercambiabilidade, que é interessante para o processo. Ou seja, eu tenho um motor que ele vai servir em 20 lugares diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, 2 motores em estoque que seria interessante. Agora imagina que eu tenho 19 motores iguais e eu estou instalando um diferente só naquele novo projeto, que ele poderia ser o mesmo motor. Mas, por exemplo, ele é a mesma potência, a mesma rotação, mas ele é de um fabricante diferente, então ele tem a base diferente, por exemplo. Por ter a base diferente, ele não vai servir nos outros lugares. Teria que refazer a base, que a gente sabe que é um trabalho aí e que vai afetar no alinhamento do motor, etc, etc. Então tá bom, então é interessante falar assim, dessa potência, dessa rotação, cara, compra do fabricante X, porque esse fabricante eu já tenho 20 outros motores iguais. Agora, se você comprar do fabricante Y, eu não vou ter esse motor igual, vai ter que alterar a base em relação aos outros, ele não vai poder ser intercambiável em relação a todos os outros da fábrica. Então isso é muito importante. Mas a intercambiabilidade é só um pedacinho do que a gente, como manutenção, pode contribuir. O mais importante de tudo é o seguinte, que a gente tem que entender é que a manutenção, o equipamento, ele começou a vida útil dele e vai até o final da vida útil dele. Beleza, então todo esse percurso aqui a gente acompanhou bem. O que está acontecendo? Está vindo um outro equipamento, ou seja, sendo instalado aqui no início da vida útil. O que a gente pode fazer? A gente pode evitar que todos esses problemas que a gente viveu aqui, por talvez falha do projeto, seja evitado num novo projeto. Então a gente detém toda a informação
da vida útil toda do equipamento. Ou seja, a gente pode utilizar isso a nosso favor. Uma das metodologias aqui é o pilar de controle inicial para novos projetos, ou também chamado de pilar de gerenciamento do ciclo de vida do TPM, né, que é um sistema de gerenciamento de manutenção baseado em 8 pilares. Um desses pilares é justamente essa interface de manutenção e projeto. Ou seja, a gente tem ferramentas adequadas também para a gente poder fazer essa interface bem feita. Mas o mais importante de tudo, que eu, na minha opinião, que eu vejo é se colocar no lugar do outro, a empatia do setor de manutenção em relação ao projeto e vice-versa. Só que basta um tomar a iniciativa que o outro vai trabalhar conforme. Então, às vezes a manutenção está trabalhando isolado, o projeto está trabalhando isolado, eles não conversam e ficam um falando mal do outro. A partir do momento de uma conversa, um se coloca no lugar do outro, vê as dificuldades e vê assim, é isso, então, tal. Então começa um a entender o outro, começa a contribuir e no final todo mundo ganha. Manutenção ganha, projeto ganha e principalmente a empresa ganha. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gostou muito, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber a notificação toda vez que a gente postar um novo vídeo. E eu estou deixando também nesse vídeo aqui um link, um presente para você, que é um e-book gratuito de como implantar um PCM do zero. Esse link está te direcionando para o nosso Instagram e no Instagram tem ali na bio um link para você baixar esse e-book de forma gratuita. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, sucesso!